Oportunistas aparecem nesse momento, né? Pessoas que inclusive estão debatendo contra as autoridades, que fecharam inclusive até as igrejas. Eu quero dizer que a igreja não é simplesmente o templo físico. A igreja somos eu e você que estamos na nossa casa. Eu fiz uma live no dia de hoje falando com vocês e perguntando quem queria oração, dizendo que estava orando pelas pessoas que trabalham comigo, pelas pessoas que estudam comigo na faculdade, pelos amigos, inclusive pelos próprios irmãos que congregam comigo e que eu conheço, para que Deus viesse tomar a frente, confortar os corações. Eu fiz um culto maravilhoso na minha casa, com a minha família, senti a presença de Deus, tá? E eu não estou querendo defender a questão dos desigrejados, eu estou falando sobre o que nós estamos vivenciando no período atual. Nós precisamos garantir a nossa integridade física, como também espiritual. Eu gravei um vídeo no início da semana aí, falando sobre isso, se eu não me engano foi na quarta-feira, sobre você tomar os cuidados, sim, higienizando as mãos, utilizando máscara, luva, mas que primeiro você viesse também higienizar o teu espírito com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, porque a esperança do homem na terra deve ser morar no céu. Jesus está para voltar. Será que você também vai ser levado para o céu? Essa pergunta é uma pergunta retórica, só você mesmo pode saber. Vai depender do caminho que você está trilhando, porque a Bíblia Sagrada diz que o caminho que leva para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tem muitos oportunistas aí querendo simplesmente o dinheiro da igreja. São pessoas que acabaram pegando a lepra de Naamã porque só querem visar os lucros, né? Nesse momento o país está vivendo decadência, estamos entrando num colapso financeiro. E as pessoas querem levar você para dentro das igrejas nesse período. Eu vou dizer, não tenho medo aqui, é simplesmente por conta do dinheiro. Mas você pode agora na tua casa, né, no meio dessa crise, dobrar os teus joelhos, ler uma palavra, louvar o Senhor, chamar a tua família para esse culto doméstico, para que o Senhor possa derramar a sua graça e a salvação sobre a tua vida e dos teus familiares, para que quando a trombeta tocar no céu, você também seja levado junto conosco aí para ir morar na eternidade. Eu quero perguntar a você, como é que está a tua vida? As pessoas estão vivendo uma devassidão moral. As criancinhas no meio da rua dançando músicas que cantam e falam sobre sexo, essa juventude que perdeu aí o controle, que vão para festa e se entregam ao sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Pessoas que não ligam mais para a família, agora estão com medo trancado nas suas casas, mas esse é o momento de se arrepender, porque Deus está irado com o pecado do mundo. E eu quero te dizer uma coisa, quando a taça de Deus enche, Ele precisa derramar sobre a terra. Eu quero te dizer que o dia do juízo final está para acontecer. Da mesma forma, lá no livro de Gênesis, aconteceu no período em que Noé estava ali com seus filhos e toda aquela terra estava ali fazendo o que bem queria. Não ligava mais para Deus. As pessoas não têm nem medo dessa pandemia, estão andando nas ruas como se não tivesse acontecendo nada, como se os jornais estivessem mentindo, né, sobre o número de mortes, o número de pessoas infectadas, e elas não estão nem aí. E simplesmente elas não têm nem medo de Deus, quanto mais numa doença dessa, né? As pessoas perderam, a razão da questão moral e da ética, e perderam inclusive até o próprio temor a Deus. E Deus está irado com isso. Da mesma forma aconteceu no tempo de Noé, e Deus mandou uma grande chuva, um dilúvio, que matou todos os pecadores afogados. Isso aí, inclusive, era um prenúncio do que vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar. E foi o que aconteceu. Enquanto Noé estava preparando a arca, alguns historiadores dizem que foi aproximadamente 150 anos, porque o homem vivia muito mais tempo no período em que, depois que aconteceu o pecado, e os anos foram se reduzindo, como nós temos agora uma perspectiva muito menor de vida no mundo inteiro. Então, enquanto Noé estava batendo seu martelo nos pregos, né, e firmando aquela arca naquela cidade, as pessoas zombavam dele, porque não existia nem rio, nem praia, nem mar perto. E o que é que poderia levantar aquele projeto monstruoso? As pessoas zombavam porque não acreditavam que aquela arca iria flutuar. Mas um grande sinal de Deus foi enviado para aquelas pessoas. Os animais entraram enfileirados, em casais, dentro da arca. E mesmo assim as pessoas ficaram incrédulas e cegas. Eu quero te dizer que isso é um grande sinal de Deus, assim como aconteceu naquele período de Gênesis. Deus está mandando essa praga para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas percebam que só tem salvação com Ele. Não adianta só passar o álcool gel, não adianta apenas usar a luva, evitar tão somente o contato. Nós precisamos limpar o nosso coração, nos preparar, nos voltar para Deus, pedir perdão para Ele, para que nós venhamos entrar dentro desse projeto que é a Igreja do Senhor, que é a salvação de Deus. E através desse projeto grandioso e monstruoso, que inclusive não era tão bonito por fora, as pessoas zombavam, não acreditavam.
Mas a Bíblia Sagrada diz que existia uma porta do lado dessa arca. E essa porta estava tipificando e apontando profeticamente para a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quem entrasse dentro dessa porta obteria salvação. Infelizmente só entraram os animais. E o próprio Noé e os seus filhos, sem cães Jafé e as suas esposas. As pessoas ali, depois que viram a porta fechar, a Bíblia Sagrada diz que Deus fechou essa porta por fora, não era a tranca por dentro, porque senão Noé tinha aberto, quando as pessoas começassem a bater na porta, aquela arca levitou e todos morreram afogados. Eu quero te dizer, ainda há salvação enquanto a porta estiver aberta. A porta é Jesus Cristo de Nazaré. Depois que a porta fechar, não adianta chorar, não adianta gritar. Deus está vindo com juízo sobre essa terra, Jesus está para voltar e eu pergunto, como está a tua vida? Né? E os gananciosos que estão por aí vão pagar preço com Deus. Né? Muitas pessoas que ficam iludindo a fé dos outros, né? Pensando no dinheiro, aí eles já estão cavando a sua própria cova. Jesus está voltando e Ele é o justo juiz. Eu quero te dizer, você precisa ter a marca do sangue de Cristo na tua vida. Você precisa, inclusive, entrar dentro desta porta que é Jesus, andar pelo caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. É só Ele que pode salvar, não tem outro. Tá? Não existe outra pessoa, não existe outro ser, não existe. Jesus é Deus e Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador. Não adianta clamar a ninguém, ninguém pode te ajudar, mas o sangue de Jesus, Ele pode te salvar. Então eu deixo essa reflexão para você nessa noite. Inclusive, da mesma forma que as pessoas não acreditavam na arca e zombavam, as pessoas estão acreditando que hoje essa história do arrebatamento é a história de carochinha. Inclusive muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo como se isso nunca fosse acontecer. Eu quero te dizer, da mesma forma que estavam lá pensando que não ia acontecer, de repente vem uma grande chuva. Você pode estar aí em casa pensando que isso vai passar, né? Mas se de repente Jesus volta agora, eu te pergunto, você está preparado? Eu estou preparado? Eu estou buscando me preparar. Utilize esses dias de quarentena para buscar o Senhor, para pedir perdão a Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor enviará a sua graça, salvará você e sua família, e você está aí imune não somente a essa doença, mas também ao vírus que mata a alma do homem e leva ele direto para o inferno. Jesus abençoe, e essa é a minha reflexão para você nesta madrugada.